O último ajuste, então, que a gente precisa fazer para o nosso site é criar, né, melhorar um pouco do SEO das nossas páginas. Afinal de contas, o nosso site ele tem que ter uma boa busca, né? Eu tenho que ter a página aí com as tags corretas, com as informações que a gente necessita. E para isso, eu vou utilizar este plugin aqui, que é o Next SEO. Ele é o melhor plugin que tem para poder trabalhar com SEO no Next. E na realidade, ele não tem muitas coisas diferentes. Ele basicamente tem uma estrutura de dados que você coloca para poder definir aí as meta tags. Então você consegue definir título, descrição, imagens e outras coisas mais. Então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar, né, o Yarn com o YarnEd Next SEO. Então vamos lá no nosso projeto aqui. Vou matar o projeto e vou rodar o YarnEd Next SEO. E aí, se vocês olharem aqui na documentação, eles têm vários exemplos, tá? Esse aqui é o típico, né? O mais comum, que é onde a gente tem o título para a página, descrição, o canonical, que é uma URL para falar, olha só, a URL principal do site é essa aqui, esse é o canônico, certo? E aí, por exemplo, se outras pessoas roubarem o seu conteúdo, não vai adiantar, afinal de contas, o canônico é o seu, a sua URL, essa é a URL pai, né? Por assim se dizer. Também consegue definir aqui as tags do Open Graph, que são as tags para o Facebook, para o LinkedIn, enfim, todas essas redes sociais aí que utilizam Open Graph, você consegue passar aqui. Você também consegue definir handle do Twitter, para que, por exemplo, marque a sua empresa, para que quando a pessoa compartilhe, crie um card com aquele preview mais bonito, enfim. Você também consegue fazer várias outras informações. E aí ele até explica, olha, você pode, dentro da sua app, criar aqui um default SEO, que é uma configuração padrão, certo? Onde você passa algumas informações que são padrões para todas as outras páginas e você, dentro das páginas, faz as configurações principais. Então ele mostra aqui que você, inclusive, pode importar as configurações padrões de um arquivo, né? No caso aqui, por exemplo, SEO. E aí você pode usar essas configurações. Então, olha só ele aqui. Ele exportou um arquivo nextseo.config.js com algumas informações. Depois ele importa esse SEO aqui desse arquivo e utiliza ele lá na página do app. Depois disso, dentro das próprias páginas, você pode configurar melhor. Então vamos fazer isso daí? Primeira coisa, eu já instalei, certo? Agora a segunda etapa, então, que ele diz para eu fazer é criar esse arquivo aqui de config. Então vou copiar esse arquivo, certo? Vou vir agora lá no nosso projeto, ele já instalou e tudo. E aí na raiz aqui do nosso projeto, eu vou criar esse arquivo, que é o Next SEO config. E aí o que eu vou fazer é copiar essa estrutura aqui, por exemplo, e vou colar aqui. E vou mudar. É um website, sim. O locale, no nosso caso, é UNUS, certo? A URL do projeto, no caso, vai ser mytrips.williamhouston.com.br, ok? O nome do site vai se chamar MyTrips. O handle é o do Twitter, eu vou botar, por exemplo, o meu, William Houston, certo? Ele é de um site e eu quero que quando a pessoa compartilhe com a imagem grandona. Então esse aqui é a estrutura default, certo? Com a estrutura default, o que a gente vai fazer então é importar isso lá na nossa app. Então vou usar esse import do SEO lá no nosso arquivo aqui, ó, app, certo? Vou vir aqui em cima e vou importar essa config. Inclusive a gente nem precisa passar esse ponto aqui. O que eu preciso passar é só o ponto. Na real, nesse caso aqui eu preciso o ponto sim, perdão. Eu preciso porque ele é um módulo que eu estou exportando. Então eu acabo precisando exportar ele sim, dessa maneira. Inclusive, aqui como está JS, eu vou renomear para TS, para ele saber que é um módulo do TypeScript mesmo. Que aí ele vai conseguir importar corretamente e não vai ter problemas, ok? Então aqui, no caso, como eu estou na app que é dentro de Pages aqui, eu tenho que voltar
da source também. Então, eu vou colocar aqui, que é ponto, ponto, barra, que aí sim ele encontra aqui o next config, ok? Fiz isso daí para pegar, e agora o que eu vou fazer é o seguinte, igual aqui já tinha até um description, aqui também já tinha até um title, eu vou tirar porque a gente não vai precisar desse title mais aqui, nem dessa meta mais, ok? Então eu vou até tirar, e aí o que a gente vai fazer é igual ele diz, eu vou pegar aqui um default SEO, que a gente vai importar, certo? Então, vou importar o default SEO do Next SEO. Então, copia aqui. Aqui em cima, vou deixar esses dois separadinhos. Copiar e colar. E aí, esse default SEO é um componente que eu vou colocar logo depois do head. Vou botar aqui default SEO. E aí, eu vou fazer um destructuring, um spread, perdão, do nosso SEO, para ele poder pegar aí as informações default, certo? E aí, com essas informações default que estão aqui, ele já consegue fazer aquela estrutura, certo? Inclusive, com isso aqui, então, toda vez que a gente abrir a página, ele já vai ter, por exemplo, essas informações aqui. Mas a gente ainda precisa definir as outras informações quando é página a página. Então, por exemplo, lá na nossa index aqui, que é a nossa home, eu também vou alterar. Só que ao invés de alterar na index em si, eu vou alterar no template. Então, aqui no template, eu vou importar o Next SEO. Então, vou importar logo aqui, ó. Vou botar mais aqui em cima. Então, vou importar o Next SEO. E aí, aqui dentro, eu vou chamar Next SEO e vou passar as outras informações que eu quero. Por exemplo, eu quero passar o título da página, o title dessa página aqui, certo? Que é no nosso caso da nossa home. Então, para a nossa home, vai ser só My Trips mesmo. Vou passar também uma descrição da home em si. Então, eu já tenho ela pronta aqui. Vou só copiar e colar. Ok. Vou passar o canônico, o canonical. Se não me engano, a gente não criou aqui o canonical. Não, então eu vou passar um canonical aqui. Sim, ok. E aí, o canonical é o https mytrips.williamhouston.com.br. E aí, aqui dentro do Open Graph, algumas coisas já tem, outras não. Então, o que eu vou fazer é copiar aqui, eu já tenho prontinho, vou copiar e aí eu explico. Aqui eu estou definindo a URL, que no caso não é essa aqui imaginária, vai ser essa aqui que é real mesmo, ok? Tem um título para o próprio Open Graph. Se você não quiser passar dois títulos, se eles forem iguais, se você quiser, você não precisa nem passar, porque ele interpreta. Mas eu gosto de passar porque eu gosto de ser bem declarativo. E aí, das imagens, você pode passar um array de imagens. Eu vou passar uma só, certo? Que é a image cover, que eu vou colocar aqui no nosso public. Onde a gente tem essas imagens, eu vou colocar uma imagem que vai ser a nossa imagem de capa. Então, deixa eu só abrir ela aqui. Essa aqui é a imagem de capa que eu vou utilizar, certo? Eu vou mandar abrir aqui no Explorer e vou colar aqui dentro. Então, cover, certo? Então, eu estou chamando de MG Cover. Se você olhar aqui, ó, vai ser essa imagem aqui. Pode ser qualquer imagem, eu só coloquei uma que parecesse mais com o nosso mapa e algumas coisas pontadas, ok? E aqui está o tamanho direitinho dela e também o site, certo? Fizemos esse SEO aqui para home, eu quero fazer o SEO também para a página específica da viagem, né? Que também é uma das páginas importantes e que a gente tem algumas mudanças. Então aqui em Places, no template Places que a gente tem aqui da nossa página, eu vou importar lá o nosso SEO, Next SEO, então vou importar ele aqui em cima. E eu já tenho pronto aqui o SEO criado, e aí eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Deixa eu copiar aqui, vou colar aqui. Inclusive do Twitter a gente não precisa, porque a gente já está dentro do default, certo? O site name a gente também não precisa, porque está dentro do default. E aí, nota uma coisa aqui. Opa, exatamente. Primeira coisa que eu estou fazendo, eu vou botar o nome do país, do local, junto do title, assim quando a pessoa clicar ela já vê, certo?
Na descrição, a gente, por enquanto, estava pegando o description só a parte HTML. Eu vou pegar também a parte com texto, que é só o texto puro, que é a string, certo? E para pegar isso aqui, a gente tem que alterar também a nossa query. Então, aqui na nossa query, quando a gente pega o place pelo slug, na descrição eu pego o HTML, eu vou pegar também o texto, ok? Então, fiz isso daí, aqui já tem o texto, então ele vai entender aqui que tem o texto. E como a gente sabe que é opcional, eu tenho que colocar aqui, olha só, um optional chaining, porque caso não tenha, aí ele não vai colocar nada. Ou se você quiser, você pode colocar, por exemplo, que vai ser aquilo ali, ou um texto default, que você queira colocar também. Então, se você quiser, por exemplo, passar aqui esse texto default, caso não tenha, você pode. Então, posso passar aqui a descrição ou esse meu texto default, ok? Para o Open Graph, eu pego a primeira foto da galeria, com o tamanho, a largura e a altura da imagem, e o alt sendo o nome aí do país, ok? Com isso daqui feito, a gente já tem prontinho aí o nosso SEO definido. Vamos ver se está funcionando? Vou rodar aqui um Yarn Dev, ok? Para abrir a nossa página. E aí agora, quando a gente for lá no projeto aqui, der um refresh, a gente vai ter o title My Trips, bonitinho. Mas quando eu clicar, por exemplo, aqui no Machu Picchu, olha que bacana, ele muda aqui o title, ó, Machu Picchu, Peru, My Trips. E se você olhar aqui com Command Shift I, né, com DevTools, aqui em Elements, você vai ver que no head ele colocou direitinho aqui para vocês. Olha, os nomes, os cards, location, as descrições, a imagem, inclusive aqui, ó, do OG Image, que é essa imagem aqui. Então ele já deixou tudo estruturadinho para que quando a pessoa realmente for compartilhar essa página, por exemplo, ela compartilha já com os dados todos certos que a gente tem, ok? Então a gente praticamente finalizou aí o nosso site, ele está prontinho, já ajustamos o loading, SEO, visual, páginas, tá tudo pronto, ok? O que eu vou fazer no próximo vídeo vai ser explicar para vocês algumas coisas sobre o fluxo, geração de estáticos e algumas das grandes vantagens aí do Next, que eu vou explicar sobre server-side, sobre a parte de static, sobre revalidate e outros detalhes mais que são muito importantes aí e que fazem o Next ser tão importante e tão bom nos dias de hoje.